eu sou Mariana Caldeira. Hoje eu vou ensinar você uma planilha, mostrar para você uma planilha de controle financeiro bastante simples, bem jogo rápido, que você vai adorar, vai ser perfeita para você começar o seu planejamento financeiro em casa. Essa é uma planilha bem simples, que eu uso ela muito nas minhas aulas, tá? Então ela é uma projeção, é uma planilha de orçamento doméstico e a gente consegue fazer uma projeção nela para um ano. Então a gente começa, eu vou mostrar 3 exemplos dela, tá? De um único orçamento, mas com algumas modificações. Então, a primeira é o exemplo número 1, que está aqui embaixo, tá? Exemplo número 1. E a gente começa primeiro com as receitas, depois as despesas e vem um saldo, beleza? Então, quando a gente pensa em receita dentro da nossa casa, a gente tem, né? Se a pessoa é CLT, a gente tem o salário. Se ela for MEI, ela vai ter a renda dela ali, oriunda do trabalho dela como MEI. Né? Além do salário, você pode ter outras entradas de outros trabalhos, outros bicos, outras atividades. Você faz do que você fizer, tá? Então você pode ter outras rendas que não seja somente o salário, beleza? Então eu fiz aqui uma projeção de uma pessoa, tá? Recebendo um salário de R$3.000, aqui começando em setembro de 2024, e a gente projetando isso até para setembro de 2025. Então eu tenho 11 meses aqui de projeção. Então, com o salário de R$3.000, ela não tem, tá? Nesse primeiro exemplo, ela não tem nenhuma outra entrada. E a gente começa aqui a anotar todas as despesas dessa pessoa, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui, tá? Então, setembro a setembro de 2025. Então, a gente começa a enumerar todas as despesas dela. Então, as principais despesas que uma família comum tem, né? Ou todas as famílias aí, a gente começa com aluguel, que é uma das principais despesas, água, luz, internet, telefone, supermercado, feira, transporte, né? O transporte que você usa, ou ônibus, ou carro, ou moto, o que for, farmácia, academia, marmita na rua, quando você come na rua. Aqui eu tô simulando, tá, gente? É uma simulação. A pessoa tem uma dívida aqui com um parcelamento de uma TV, tem um empréstimo que ela está devendo esse empréstimo, então no caso aqui são 17 parcelas de R$350. Dívidas com parcelamento de roupa, aquela pessoa compra roupa, a gente tem que vestir, né? Não existe a gente não vestir roupa, não ter dívida com roupa. Uma dívida de cartão de crédito, que aqui no caso ela começaria essa negociação a partir de fevereiro de 2025, né? Pagando R$150 por mês. E um total de despesa aqui de R$3.325. Nessa primeira simulação, o valor das despesas dela supera o valor das receitas. Então, eu tenho uma entrada, uma receita de R$3.000 e um total de despesas de R$3.325. Então, eu tenho sempre um saldo mensal negativo, né? Receita menos despesa, no valor de menos 325, negativo em 325. Conforme vai passando os meses, né? Cada mês aqui você vai ver que é diferente, ou seja, o parcelamento da roupa ele encerra, o parcelamento da TV encerra, inicia-se um parcelamento de dívida de cartão, né? Então, um orçamento doméstico, ele é dinâmico, tá? Então, você vai ver aqui que em setembro eu tenho negativo de 325, em janeiro eu tenho um negativo de 125. Mas assim como uma despesa, né, um saldo positivo, ele aumenta positivamente, um saldo negativo mensal também, ele acumula negativamente. Então, você vai ter um acúmulo de dívidas ao longo do tempo, tá? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, tá? Ele começa com 325 de saldo negativo e termina os 11 meses com uma dívida total de R$1.825, tá? Aí o que a gente faz agora? A gente vem para o exemplo número 2, que é o mesmo orçamento, tá? Vou mudar aqui de tabela, de planilha, né? O mesmo orçamento, mas aqui nesse caso, nessa segunda planilha, a pessoa consegue uma renda extra, né? Ou ela vai trabalhar de Uber, ou vai trabalhar vendendo doce, marmita, o que quer que seja, tá? A renda extra, ela é de acordo com o que você consegue fazer, né? Então, muitas pessoas, né, às vezes saem do Brasil, vai para os Estados Unidos, arruma 3 empregos, né? Ou não necessariamente só Estados Unidos, outros países no estrangeiro, arruma 3 empregos e consegue juntar dinheiro, mas ele consegue juntar dinheiro porque tem 3 empregos. E aqui, não, essa renda é muito ruim, mas ele trabalha em um único lugar e não faz o esforço também necessário para fazer essa complementação de renda, né? Então, se essa pessoa faz esse esforço, uma pessoa faz um esforço para complementação de renda, né, além do trabalho normal dela, ela arruma um segundo emprego ou faz um freelancer, alguma coisa que vai complementar a renda dela, isso tem uma modificação, isso impacta muito a vida da pessoa.
Então, nesse exemplo aqui, ela permanece com o salário dela de 3 mil nesse tempo todo, tá? Supondo também que ela não vai perder emprego nem nada. E tem essa renda variável. Então, ela projeta essa renda de acordo com a atividade dela. Então, esse mês eu consegui 1.200. Mês que vem eu estou projetando que eu vou conseguir R$800. Mês de férias, né, vou conseguir menos. Em março volta a subir. Então, é uma renda variável, ela realmente também vai variar conforme o tempo, tá? E isso impacta muito a receita dela, tá? Então, a receita dela aumenta, né, nesse período todo. Aqui, nesse exemplo, eu não modifiquei nenhum valor aqui de aluguel, né, nenhum valor das despesas, nem aluguel, nem luz, nem marmita, nem nada, tá? E somente esse impacto das outras entradas impactou positivamente, muito positivamente. No exemplo anterior, ela terminava os 11 meses com um saldo negativo de quase R$2.000, e nesse exemplo ela termina com um saldo positivo, né, em mais de R$11.000. Tá? Então, para vocês verem que uma renda extra na família, no orçamento familiar, ele tem um impacto muito grande, beleza? A partir disso, quando você tem saldo positivo, todo aquele planejamento financeiro, a metodologia SMART, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, você consegue começar a trazer isso para o seu planejamento doméstico, tá? Então, eu tenho aqui algumas metas, tá? Algumas metas simuladas. Por exemplo, montar a reserva de emergência, que é algo muito importante dentro do seu planejamento financeiro, de R$9.000 aqui no caso, em até um ano. Então, ele começa a conseguir juntar, né, os R$750 e termina aqui em agosto de 2025 com uma reserva de R$9.000, tá? Essa pessoa aqui pode planejar, por exemplo, adquirir um computador para trabalhar, né? Então, se a pessoa trabalha com edição de vídeo, edição de imagem, ela passa a poder trabalhar da casa dela, né? Então, ela consegue planejar a aquisição de um computador ou a melhoria de um computador, tá? Porque você começa a ter dinheiro sobrando, ok? Então, mesmo fazendo, né, no caso aqui, o dinheiro não é suficiente ainda para tudo, né, para comprar um carro, comprar um apartamento ou outros sonhos, fazer uma viagem, o sonho é seu, a meta é sua, tá? Apesar do dinheiro ainda não dar para tudo, ele ainda consegue fazer algo, né, cumprir alguma das metas e ainda sobra um saldo positivo para ele aqui no final de R$715, né? Então ele tem uma reserva de emergência, um dinheiro guardado de R$9.000, começa a juntar dinheiro para, né, comprar um computador e ainda tem uma sobrinha de dinheiro aqui para ele gastar com o que ele quiser, R$715. E agora a gente leva esse mesmo orçamento, né, para um terceiro exemplo. Então eu tenho a mesma renda de R$3.000, a mesma renda variável durante esse período, só que agora eu começo o seguinte: eu vou otimizar as minhas despesas, né? Tem coisas que eu não consigo cortar tudo, né? Mas eu consigo otimizar. Então, se antes o meu aluguel era 450, ele passa, né? Eu consigo, se eu sou um inquilino que paga em dia, que cuida bem do imóvel, né? Tenta negociar. Falou, o proprietário do imóvel, né? Eu tô apertado aqui, eu tô precisando renegociar, me dá um desconto, eu sempre tô pagando em dia, eu cuido bem da sua casa, eu não te dou o trabalho, né? Normalmente, o bom inquilino, o proprietário do imóvel quer manter. Então, ele não vai dispensar isso, não vai negar uma negociação com você. Não necessariamente, tá? Pessoas. Mas você consegue, provavelmente, você consegue uma negociação e um bom desconto. Você passa a economizar a luz. Então, ao invés de tomar aquele banho muito quente, deixar o ventilador ligado o dia inteiro e por aí vai, pequenos hábitos, mudanças de hábitos, você consegue economizar na sua conta de luz. E todas essas pequenas economias, quando a gente junta, ela tem um impacto muito significativo no orçamento da gente, tá? Aqui no caso, ele conseguiu renegociar, tá, o aluguel, economizou na luz, o valor da água a gente não alterou, internet você consegue trocar por um plano mais em conta, né? Muitas vezes também a gente contrata lá o plano de 600 mega, não sei quantos mega, e o cara entrega 200. Então contrata o plano mais barato, você vai continuar recebendo a mesma coisa de pacote de internet. Telefone. Você precisa de um plano muito caro, com muitos minutos, você é a pessoa que liga para muitas pessoas, né? Hoje, por exemplo, a gente utiliza muito o WhatsApp, então não precisa necessariamente da gente ter um plano muito robusto mais de telefone. Supermercado, tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo 1 e 2, a pessoa levava marmita, tá? Então ele estava sempre comendo marmita na rua. Então, se você para de comer a marmita na rua e passa a comprar, né, a fazer a sua própria marmita e levar, aumenta um pouco a sua despesa de supermercado e feira, mas você economiza muito com a marmita, né? Deixando de comer na rua. Você come melhor e deixa de comer na rua, tá? Transporte.
dependendo do seu deslocamento, isso vai depender da sua rotina, tem locais, tem cidades que você consegue deslocar de bicicleta, que você consegue ir a pé, que você não precisa necessariamente pegar um ônibus ou deslocar de carro, né? Então isso depende também, tá, gente, da sua rotina, de como que funciona a sua vida. Farmácia é uma coisa que nem sempre dá pra cortar. Academia, a gente é sempre pego nos pacotes gigantescos de academia, tá? Eu pago tudo, né? A academia toda, todas as atividades possíveis dentro da academia, mas eu frequento 2 vezes por semana, 3, no máximo, uma única atividade. Então, paga por aquilo que você realmente utiliza. Não cai na grande promessa da academia, que você vai fazer tudo, que você vai ficar fitness de uma hora para outra. Espero que todo mundo fique. Eu mesma não sou, mas espero que todo mundo fique. Mas olha para o que você realmente faz, avalia o seu comportamento e pague por aquilo que você realmente usa, tá? Marmita. Então, se você deixa de comer na rua e passa a levar comida de casa, você economiza o dinheiro todo da marmita. A parcela da TV você tem que continuar pagando, tem que terminar de pagar. O empréstimo, né? Negociação de dívidas a gente fala em outro momento, mas vamos colocar que você está pagando em dia, termina de pagar o seu empréstimo aqui, você conseguiu uma boa negociação, termina de pagar. As roupas, você vai terminar de pagar. A dívida do cartão, você já estava planejando ali esse parcelamento. Tem formas melhores de pagar do que parcelar, mas está aqui na nossa planilha. Então você tem um total de despesas reduzido para 2.660, né? Então, com sua renda igual a 3 mil reais, e você procurando uma renda extra e economizando, o saldo mensal anterior, né, ajustado do período, que era mais aproximadamente de 11 mil, um pouquinho mais de 11 mil, ele passa para 20.360, tá? No final de 11 meses. Então, 9 mil reais de diferença, tá? Então, você buscar pequenas economias, por mais bobo que pareça, por mais mínimo, ridículo que pareça, ele tem um impacto muito grande na sua vida financeira. Então, tenta fazer isso. Aí, a partir disso, né, com mais dinheiro sobrando, você consegue fazer mais planejamento, você consegue executar mais metas que você tinha planejado antes, né? Então, você tem que ir a reserva de emergência, você vai conseguir cumprir. O computador, que antes você ia começar a conseguir comprar no final do período, você consegue antecipar essa compra, né? Melhoria de um computador, você consegue já juntar dinheiro para uma possível melhoria de computador, ou juntar dinheiro para comprar um carro, ou começar a juntar dinheiro para comprar o seu apartamento, ou para tirar a carteira, para o que quer que seja o seu plano, para qualquer que seja a sua meta, o seu objetivo de vida, tá? Então, mesmo, né, com esse pequeno ajuste e já investindo nas metas dele, ele ainda tem uma sobra de recursos de 3.260 no final dos 11 meses, né? Então, o importante disso aqui, né, você colocar as suas despesas dentro de uma planilha, você realmente colocar dessa forma, é você conseguir mensurar durante um período muito longo. Né? Você visualizar isso dentro de um mês só, poxa, ridículo, né? Vou conseguir economizar 30 reais de aluguel, o que isso vai impactar? Né? Mas um pouquinho na luz, 10 reais na luz, o que isso impacta na minha vida? Né? Mas quando você visualiza isso num período longo, um período de 11 meses, 12, 13, 2 anos, qualquer que seja o período que você coloque, você consegue mensurar melhor e ter uma noção melhor do impacto disso na sua vida, tá? Então é importante que você faça isso, né? Mapeie todas as suas rendas, toda a sua entrada, mapeie também todas as suas despesas e muito importante, gente, apesar da gente colocar aqui um ano, é você acompanhar, tá? Então não adianta eu desenhar isso lindo, maravilhoso, né? Meu aluguel foi aqui de 400 reais, mas eu tô gastando, ao invés de 90, eu gasto 300 de luz. No outro mês eu gastei 450, né? A minha água aqui veio 600 reais porque estourou o cano. Minha feira aumentou o preço, eu passei a pagar 300 reais aqui a partir de fevereiro, tá? Então tudo isso impacta, né? Qualquer modificação financeira que tenha dentro desse estudo, né, ele impacta seu orçamento, você tem que ver, tá? Você tem que mapear, você tem que acompanhar e principalmente anotar tudo, colocar tudo no papel, tá? Se você tá com medo, né, essa planilha aqui, ela dá um pouquinho de medo, apesar de bem simples, tá? Que ela dá um pouquinho de medo, mas aqui é só mais subtrair, não tem nenhum cálculo complexo, não tem nada de outro mundo, é simplesmente você tá somando e subtraindo todos os valores, tá? Então se você não gosta de planilha, pega o exemplo de qualquer forma, coloca no papel, mas não coloca só o mês, não. Né? Tenta colocar isso no período de um ano para você conseguir ver qual o resultado, qual o impacto de todas as ações suas
né, de tudo que você, todo o comportamento que você alterar, qual que é o impacto disso na sua vida financeira num período de um ano. Coloca no papel, não tem problema, tá? Espero que o conteúdo que eu te mostrei agora te ajude, né, realmente te ajude, né, que você consiga colocar em prática todo o conhecimento, tudo que foi passado aqui e que você consiga mudar a sua vida e mudar a sua expectativa financeira para o seu futuro. Deixe suas dúvidas aqui no comentário, aperte o sininho, curta e compartilhe.